Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Sonhos. Quem não tem, não é mesmo? A gente sonha, sonha. Mas e quando o sonho que você tem, você consegue transformar em meta e conquistá-los? Isso é muito mais interessante, não é? A Cris Silva está aqui comigo. Ela vem contar como que ela transformou alguns sonhos que ela teve na vida, que ela tem na vida, em realidade. Cris, bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu quero que você me conta tudo dos seus sonhos. Primeiro você se apresenta. Quantos anos você tem? O que você faz? O que você é formada? Tá, eu tenho 28 anos. Eu trabalho com marketing, então eu tô mais ou menos há 6 anos trabalhando com marketing. Desde muito nova, já ali no ensino médio, quando a gente começou a pensar, o que eu quero ser quando crescer, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. Uhum. E eu queria que as pessoas, sabe, eu queria trabalhar com algo que as pessoas vissem e que meio que fizesse a diferença, sabe? Não aquela coisa mais interna, mais fechada. E aí eu sou formada fiz minha faculdade em gestão de eventos, assim que eu saí da escola, desculpa. E depois de uns 3 anos que eu me formei, eu fiz a minha especialização em comunicação digital para trabalhar com marketing. Aí foi quando eu comecei e desde então eu tenho trabalhado só com isso. Entendi. Mas você tem muita história aí nesse meio do caminho, né? Você teve um relacionamento nesse meio tempo que te deixou meio um pouco estagnada na vida, né? Conta aí. Então, na verdade, eu acho que desde muito, muito, muito nova, eu sempre quis trabalhar, assim, eu acho que quando eu pensava em sonho, até das brincadeiras de criança, era sempre pensando, que eu vou trabalhar, vou ter meu carro, vou viajar o mundo. Sempre foi nesse sentido. E minha mãe sempre também me incentivou muito. Minha mãe, ela sempre tentou me empoderar. Então, ela sempre me aconselhou, ela sempre me deixou muito livre para escolher o que eu queria fazer. Então, por exemplo, quando eu escolhi a faculdade que eu queria fazer, em momento nenhum, ela falou, não, mas você deveria tentar uma carreira mais Assim, mais tradicional ou coisa do tipo. Ela sempre incentivou. me deu asas. Então, na escola, eu sempre estudei escola pública. Então, fiz todo o meu ensino foi na escola pública. E aí, quando você fica adolescente, né? Eu acho que eu me perdi um pouco. Comecei aí, mas... me perdi, não. Eu acho que eu me distraí um pouco. Porque as coisas, para mim, pareciam muito distantes. Então, eu tinha aquele sonho que, quando eu era pequena, eu sonhava em ter um emprego legal, em ser uma pessoa bem-sucedida. Mas, conforme eu fui crescendo e vendo como que é o mundo real, aquilo foi se tornando muito distante e eu comecei a me questionar. Será que eu vou conseguir? Será que é isso? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar muito trabalho? Mas será que isso não são os dilemas da adolescência? Com certeza. Hoje eu falo, nossa, assim, eu até me arrependo um pouco porque eu falo, eu devia ter investido mais em mim o mais cedo possível, porque eu mudei completamente, assim, foi coisa de adolescente mesmo. E também eu acho que tem um pouco de relação da onde eu vim. Eu moro ainda, nasci, fui criada em Itaquera, então é na região periférica de São Paulo. As pessoas não têm muito... Hoje já tem mais, mas há quase 30 anos atrás, as pessoas da minha idade não tinham muito essa visão, sabe? As pessoas queriam terminar a escola, arrumar um emprego legal, casar com alguém e é isso. Não tinham muito essa visão a longo prazo. E tanto que minha mãe sempre falou, não, você tem que ser diferente dessas pessoas, porque você consegue, não tem por que você não conseguir. E por isso, quando eu estava no ensino médio, eu estava justamente nesse impasse, falei, é tudo tão distante. Eu falava, jamais eu vou conseguir, estudando em escola pública. E minha mãe, ela me deu um ultimato. Ela falou, você vai fazer a prova do Enem e você vai conseguir uma bolsa, porque não tem por que você não conseguir. Você é inteligente, você é esforçada, você tem um monte de sonho, então você vai conseguir. E tem que correr atrás, né? Exatamente. E aí eu fiz a prova do Enem, consegui bolsa, e aí eu comecei a fazer a faculdade. E quando eu acho que
as coisas começaram a mudar para mim já na faculdade, porque eu acho que quando você entra na faculdade, você começa a ter contato com outras coisas. Então, aos poucos... Outro mundo, né? Exatamente. A mente abre de um jeito... Sim, e como eu era nova, eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair da escola, então foi muito importante para mim. Tipo, eu era a mais nova da minha sala, então... Eu era uma das que morava mais longe da faculdade. E aí eu tinha bolsa de 50% e os outros 50% eu tinha que pagar. Então, eu comecei a trabalhar. Então, eu saía super cedo, trabalhava o dia inteiro, e depois ia pra faculdade, chegava em casa à tarde. E tudo isso, pra mim, foi, assim, decisivo. Era muito cansativo, mas foi decisivo porque eu saí... Foi como se as portas começassem, as janelas, na verdade, começassem a abrir para mim. Eu falei, nossa, existe um mundo enorme, maior do que aqui o espaço onde eu vivo e é onde eu quero chegar. De possibilidades. Exato, possibilidades, exatamente. E aí, como você tinha mencionado, né? Eu fiz a faculdade, mas eu acabei ficando um pouco frustrada, não por conta do que eu curso. aprendi, mas pelo mercado mesmo. Eu acho que eu escolhi um curso um pouco difícil de curso entrar. Que era? Eu fiz gestão de eventos. Eu queria trabalhar com produção de eventos quando eu comecei. E para trabalhar com isso, eu acho que você não precisa necessariamente ser formado em eventos. Tipo, Sim. Tem pessoas de todas as áreas, então eu senti assim um pouco travada. E também eu tive algumas experiências trabalhando em evento. E aí eu também comecei a me questionar se... Eu falei, será que é realmente isso? Porque eu sempre gostei de trabalhar mais usando a minha cabeça. Uhum. Justamente, tipo, planejando as coisas. E quando você começa a trabalhar com evento, você tá mais ali na operação. Na operação, na loucura. E aí, isso foi dando uma esfriada aos poucos. Aí, eu comecei a namorar. Nessa época, eu já tinha 20 para 21 anos, comecei a namorar. E foi um relacionamento muito complicado na minha vida, porque, assim, foi o meu primeiro relacionamento sério. E eu não estava preparada para ter um relacionamento, essa é a verdade. E foi muito complicado, porque eu travei. Eu vivia em função daquele relacionamento e não era uma coisa saudável. Uhum. Era uma relação um pouco tóxica. Então, eu travei completamente e eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo. E aí, eu trago até o gancho da minha mãe de novo. Minha mãe, ela já enxergava, ela falava, Cris... Olha bem, você tá parada, você não é essa pessoa, porque minha mãe sempre me viu muito longe. A gente apaixonada fica burra, né? Sim, e assim, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu simplesmente parei. Hoje, quando eu olho pra pensar no passado, eu falo, caramba, eu fiquei 2 anos parada. Eu tava trabalhando, mas... Você já não almejava muitas coisas mais, tava ali, ok. Isso, assim, sabe? Eu vivia dia após dias e foi como se eu tivesse pegado todos esses meus sonhos e colocado na gaveta. E eu trabalhava na época como recepcionista e aí eu já tava meio frustrada com o mercado porque eu não conseguia entrar. E aí eu falei, é isso. E, assim, todo o meu tempo, a minha mente era consumida pelo relacionamento. E aí, depois de 2 anos, eu terminei, né? Porque as coisas não estavam dando certo. Eu não estava bem, eu não estava saudável. Inclusive, nesse período, eu comecei a desenvolver depressão, comecei a ter crise de ansiedade. Uhum. E aí, assim, eu terminei, mas quando eu terminei, sim, eu já estava... Quanto tempo vocês ficaram? 2 anos. Tá. 2 anos e alguma coisa. Uhum. Então, quando eu terminei, eu tive a plena noção do que tinha acontecido comigo. Eu falei, nossa, 2 anos atrás eu era uma pessoa cheia de sonhos, tinha acabado de sair da faculdade, tava com aquele gás, né? Você é jovem. Eu falei, e agora sim, parece que eu tô completamente apagada. E aí, por conta da depressão e tudo mais, né? Eu tive um hiato na minha vida que eu não conseguia me dedicar a nada, nem a trabalho, nem a estudo. E aí, depois que eu terminei, a minha cabeça foi assim... Eu comecei a entender o que eu tinha acontecido, o risco que eu tinha corrido no sentido de... Sei lá, se eu tivesse continuado naquela relação, meus planos teriam... Ido por água abaixo, literalmente. Podia ter engravidado. Poderia ter engravidado, sei lá, poderia ter ido morar junto, alguma coisa do tipo. E poderia ter sido muito pior. E aí, foi como se tivesse virado uma chave na minha cabeça. E falava,
ainda dá tempo, lembra claro, super jovem, da imagina. criança que você era, tipo, com 10 anos, você já sonhava. Eu lembro que a minha principal brincadeira era brincar de Barbie. A minha Barbie era executiva, ela rodava o mundo, ela legal. tinha carro. E então, assim, eu tive apoio da minha família, dos meus amigos. E aí, quando eu acordei, né, desse sono, Você estava vivendo, na realidade, um pesadelo, né? É, um pesadelo. Quando eu acordei, eu já estava pesquisando um pouco sobre, quero fazer uma especialização que não seja relacionada a evento, mas que seja de comunicação, porque eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso. E eu sempre gostei muito de internet, de rede social, desde lá do começo. Então, eu falei, pesquisei. Falei, eu encontrei, né, esse mercado. Eu falei, é isso que eu quero. Vou começar. Eu fiz minha pós, na época eu não estava trabalhando. Eu lembro que foi um problema, porque eu não estava trabalhando. E aí, eu passava no cartão, e aí esperava... Não pagava. E aí esperava virar a matrícula para parcelar no cartão de novo. Mas eu falei, difícil, né? Eu falei assim, não tem problema, porque eu tinha certeza que eu vou conseguir um emprego. Porque quando assim, desde a primeira aula, eu tive professores maravilhosos que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Sabe, eu criei um gás como se eu tivesse 16 anos, acabando de sair da escola. E nessa época eu já tinha 24. E aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida e eu não vou parar até arrumar emprego. E aí eu lembro que eu tinha um professor que dava várias dicas de mercado, de como conseguir entrar no mercado. Porque como era uma especialização, a maioria das pessoas já trabalhavam. Já estavam trabalhando na área. Eu era a única que não estava. Mas aí eu fui fazendo o máximo de curso que eu podia, fora a faculdade, certificado e tudo que eu podia fazer eu fiz. E aí eu comecei a me candidatar a vagas pelo LinkedIn também, participei de vários processos seletivos, levei vários nãos, mas eu sabia, falava, eu sei que vai acontecer. Vai. E eu lembro que a gente estava em 2018, eu passei 2018, começo eu me organizei mais, e aí a partir do meio de 2018 eu falei, agora eu vou me dedicar a entrar no mercado. E aí, como estava sendo um pouco difícil, porque eu não tinha experiência, eu falei, eu acho que eu vou começar a fazer o que eu tô aprendendo, oferecer para pessoas, assim, que tem pequeno negócio. Do seu convívio ali. Do meu convívio ali, da onde eu moro. Então, como eu estava estudando mídia social, marketing digital, aí eu lembro que eu comecei com um tio meu, que ele tem um negócio dele. Aí eu falei, deixa eu fazer algumas coisas para você e tudo mais. E aí eu comecei a fazer. Pra mim, era assim, eu cobrava um valor super simbólico, porque pra mim, eu acho que eu tava mais me ajudando do que ajudando a pessoa. Você queria ter experiência ali. Eu queria ter essa experiência, né? E, assim, no início eu achava que eu ia acabar trabalhando só com rede social, mídia social, porque eu gostei bastante. Hoje já mudei um pouco, mas eu comecei assim, despretensiosamente, só pra praticar mesmo. E quando, hoje eu trabalho numa startup. Tá. Quando eu participei do processo seletivo dessa empresa, esse fator foi um dos decisivos para influenciar na minha contratação. Minha antiga chefe, ela falou para mim, ela falou, eu acho que ver, assim, da onde você veio, de ter estudado escola pública. A sua história mesmo. Isso, e ver que, assim, você tem ainda, tipo, tentou empreender para conseguir aplicar as coisas que você está aprendendo. Ela falou, a gente precisa de uma pessoa desse... Mão na massa. Isso, exatamente. Desse tipo. E aí, foi quando eu entrei na Exato Digital, que é a empresa que eu trabalho agora. Tá. Mas assim, mesmo... Aí, eu já estava com 24 anos. Eu sempre tive essa questão também de me comparar muito. Então, tipo, tem pessoas que têm 24 anos e, sei lá, já tá num cargo bom, já tem um carro, já tem um apartamento. Só que eu acho que das coisas, assim, que eu mais aprendi também, isso até com a minha própria família, que a minha família é muito unida e tudo mais, que, assim, não adianta você se comparar, porque as pessoas... Se projetar no outro, né? As pessoas são diferentes, têm histórias diferentes. Total. Então, não dá. Às vezes a pessoa que tem 24 anos e já estudou fora e tudo mais, ela veio de outro lugar, teve outra... Sem dúvida. Então... Você tem que construir a sua história. Exatamente. Por mais que, às vezes, eu me sentia pressionada, eu
tentei focar nisso. Falei, não vou perder mais tempo. E aí, desde quando eu entrei nessa empresa, que eu falei, agora eu entrei no mercado que eu quero. Eu comecei, na verdade, fazendo atendimento ao cliente. É uma startup do quê? Então, a Exato, a gente é uma startup de checagem de dados. Então, o nosso negócio é voltado tanto para a empresa quanto para a pessoa física. Inclusive, é bem legal, porque quando eu entrei, a gente só atendia a empresa. E aí, eu falo que eu amadureci tanto quanto pessoa, como profissional na Exato, porque eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas, a oportunidade de ajudar a construir o produto. Então, a gente começou falando só com empresa, hoje a gente já fala com pessoa física, né? Mas que tipo de dados que vocês checam das pessoas? É assim, por exemplo, eu acho que uma das coisas que a gente tem visto mais, assim, na internet por exemplo, você vai contratar um prestador de serviço para fazer algo na sua casa. Pode ser, sei lá, uma empresa de reforma, um encanador, alguma coisa. Get Ninjas, por exemplo. Por exemplo, o Get Ninjas. Só que o Get Ninjas, eu acho que agora eles fazem algumas verificações, mas muitas vezes, isso já aconteceu até comigo na minha casa, da gente contratar um serviço e a pessoa não entregar. E depois eu falei, mãe, peraí, dá o CNPJ dessa empresa. E eu fui consultar lá na empresa que eu trabalho e, tipo, a empresa nem existia praticamente, era completamente irregular. Então, essa checagem que a gente faz é pensando nisso. Checagem da empresa, se a empresa existe. Se a empresa existe. Se as pessoas são idôneas, exatamente. Enfim, esse tipo de checagem. Uma das coisas que eu gosto, eu acho que eu tô gostando até de explorar essa nova frente que a gente tá atendendo pessoas, é algo que vem sendo falado bastante na internet e se aplica até à minha vida. Por exemplo, hoje a maioria das pessoas que a gente conhece, das relações que a gente inicia, é pela internet. Então, quando você conhece alguém pela internet, eu acho que você corre muito risco, porque você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe se ela tem algum envolvimento com coisas ilícitas, algum crime, ou até, sei lá, você vai contratar um fotógrafo, assim. Qualquer coisa. Qualquer relação que você vai construir. Então, o que a gente tenta, né, o que a gente quer levar para o público, para as pessoas, para a sociedade mesmo, é isso, dessa questão da segurança, porque daí antes de você trazer alguém para sua casa, ou se relacionar com essa pessoa, você consegue checar os dados, ver se não tem nenhum problema. E assim, é checagem, mas de forma legal, né? Legalizada. Tudo que está em órgãos públicos, isso. Informação pública, né? Porque na verdade todas essas informações estão na internet, é que as pessoas não sabem. O governo disponibiliza isso justamente por conta da transparência e tudo mais. Mas a maioria das pessoas não sabem que elas conseguem fazer isso, aonde fazer isso. Que tá um pedacinho em cada lugar. Exatamente. E vocês compilam tudo num único... É um aplicativo? Não, na verdade, você consegue usar até por WhatsApp atualmente. Então, pelo WhatsApp, por plataforma web, assim, do seu celular mesmo. Mas o que a gente faz é reunir. Então, a gente pega o CNPJ ou o CPF, vai lá em todos os sites públicos que tem as informações fiscais, não financeiras, mas assim, essas informações que... São relevantes para você, tomada de decisão. Pagar um valor ou coisas do tipo. A gente reúne essas informações, aí nossa inteligência monta um relatório ali e devolve isso para a pessoa. E ela vai ver, essa pessoa aqui não tem nenhuma restrição, ou essa empresa, ou não, tem alguma restrição que você deveria olhar com calma. Isso, considerar. E é bem legal porque, como eu falei, né, desde o começo, a gente nem tinha esse produto ainda lá na empresa. Então, eu nem fazia ideia do que era isso. Eu não fazia ideia que isso existia. Foi tudo muito novo para mim. Então, mas assim, desde o começo também, a minha ex-chefe, a Lídia, ela foi minha chefe durante 3 anos. Desde o começo, ela sempre me incentivou muito a estudar, a explorar. Então, eu acho que a empresa que eu trabalho hoje, a Exato, ela fez parte desse meu processo de alcançar as minhas metas. Porque, às vezes, você tem o seu sonho ali e você não sabe como. Por onde eu vou, qual o meio. Então, foi muito importante a empresa, porque eu falo que eu e a empresa, a gente cresceu junto.
Você entrou no comecinho dela. Bem no começo, então eu tive a oportunidade de ajudar a construir esse produto. Então, eu aprendi sobre tudo, porque quando você está construindo um produto, né? E numa startup, todo mundo faz tudo, né? Desde pegar o cafezinho até pagar a nota, tudo. Todo mundo trabalha ali, porque o importante é que a gente quer fazer aquele negócio virar, né? A gente quer escalar, né? Escalar, que as pessoas vejam que é importante, que vai fazer a diferença. Então, desde o começo, a Exato foi mostrando os meios ali para mim, diretamente, e mais diretamente com a Lídia, que foi minha chefe, os meios para eu conseguir chegar onde eu queria. Então, por exemplo, igual eu falei, eu entrei fazendo atendimento, mas eu sempre soube o cargo que eu queria ocupar. Porque eu falei, não, eu quero trabalhar com marketing digital. Um pezinho, um passinho de cada vez. Mesmo porque quando você entrou lá, eram poucos funcionários, nem cabia uma área de marketing na empresa. Não fazia sentido na época. Mas, assim, eu acreditei muito e eu vi a oportunidade. Assim, desde o começo, eles foram muito sinceros comigo. Então, e eu também fui com eles. Claro. Eu falei, eu tô começando aqui, mas eu quero chegar ali, porque é meu objetivo. Você sabe que aqui, pela minha empresa, eu faço contratações também. E uma das nossas entrevistas eu falei que uma das coisas essenciais que eu acredito dentro de uma área de recursos humanos é ter essa validação, né, dos gerentes, coordenadores de equipes, de falar assim, o meu colaborador hoje está nessa posição, mas será que ele quer para a vida inteira ficar aqui? Onde ele quer chegar? Onde, né, se você não fala, não tem oportunidade de falar, a empresa também não vai saber. Exatamente. Então, você vai fazendo aquilo, fazendo, mas, de repente, aí vem alguém de marketing, por exemplo, de fora. Você vai ficar frustrada. Sim. Nossa, sim. Então, se você, desde o começo, teve esse jogo aberto de falar onde você queria, e eles tiveram essa delicadeza também de ouvir, foi um direcionamento que eles foram te dando, né? Porque hoje você tá onde você gostaria de estar. Com certeza. Assim, por mais que eu acho que isso há 4 anos atrás, inclusive essa semana eu fiz 4 anos no Exato, foi bem legal. 4 anos atrás, eu acho que nem eu, nem a empresa tinha noção do que a gente estava construindo, sabe? Eles não... Onde ia chegar. Isso, eles não... Acho que não tinham ideia que eles estavam dando ali o empurrão que eu precisava. E nem eu, tinha ideia que essa ia ser a empresa que ia me ajudar a concretizar meus sonhos. E você teve sonhos ao longo desse período, né? Não era só chegar onde você tá hoje. Não. Conta aí. Então, assim, foi uma escada. Eu acho que eu sempre imaginei, assim, na minha mente, eu tenho aquele sonho, como eu vou chegar? Então, eu ia construindo meio que uma escada na minha cabeça. E esses são os passos que eu preciso subir até chegar lá. Então, aí, como eu falei, eu comecei com atendimento, fui conhecendo todo o produto. Aí, depois eu fui para a área de vendas, conheci melhor os clientes. Aí, depois eu comecei a fazer algumas coisas de marketing. E por eu ali eu sempre fui atrás, estudei. Então, eu deixei claro para eles que, eu tô me preparando para quando chegar a hora, eu vou estar pronta. E vocês vão poder contar comigo. Só que, assim, nesse meio período... Eu sempre tive o sonho, um dos meus sonhos também, eu acho que os meus 2 maiores sonhos era ocupar, ter um trabalho legal com o que eu gosto e ocupar uma posição legal e também conhecer o mundo. Estudar fora sempre foi, assim, o meu sonho da vida, desde muito nova. Eu não sabia como, não sabia se eu ia conseguir, mas eu me via, sabe? Eu falava, não, eu quero fazer isso. E, por exemplo... Minha mãe, ela sempre trabalhou como empregada doméstica. Inclusive, a história da minha mãe é bem legal também. Eu acho que o que eu sou hoje, esse gás, né? Essa energia toda. Isso, essa potência, eu costumo falar. Essa questão até de como traçar as metas, eu peguei totalmente da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi empregada doméstica, ela foi fazer faculdade aos 40 anos. Olha. Aí virou professora, já fez 2 pós-graduações. Olha. Minha mãe, assim... Incrível. Fala pra ela vir bater um papo aqui com a gente. Ela, assim, ela tem uma história de vida muito legal. Minhas tias também, eu acho que as mulheres da minha família têm isso. São empoderadas. São, assim, todo mundo igual. Minha mãe não conseguiu estudar, minhas tias, quando era nova, porque tinha que trabalhar, porque... assim, as condições eram difíceis, mas depois que elas conseguiram estruturar, meu filho já tá grande,
Tipo, vou fazer faculdade, vou estudar, vou mudar minha vida. Não teve essa coisa de, não dá mais tempo. E ficar só, céus, vida, né? Reclamando. Tipo, eu deveria tanto ter feito isso. Se arrependendo do que não fez. Sempre há tempo, né? Então, eu acho que isso também foi dos gás, das razões desse gás que eu tenho. E aí, eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre tava com a minha mãe, né? Então, ela trabalhava de empregada doméstica em casas de pessoas que tinham um melhor poder aquisitivo. E eu via aquilo e eu falava assim, cara, eu também quero viver essas coisas, sabe? Eu também quero viajar pra fora. Eu também quero falar inglês. É uma coisa tão simples. Mas eu acho que quando você não vive nesse meio, porque... assim, eu não gosto muito de destacar esse ponto, porque... Tem pessoas que podem achar que, tá se fazendo de vítima. Não. Mas a gente sabe que... Você tá aqui contando a sua história, você não tá se fazendo de vítima. a gente sabe que existem realidades diferentes. Claro. Então, lugares, né? Periferia, escola pública. As coisas são mais difíceis, o acesso é mais difícil. Então, mesmo com todos os meus privilégios, por exemplo, de ter meus pais juntos, que muitas pessoas não têm. Sou branca, né? Não sofro preconceito. Mesmo assim, é muito difícil você ir quebrando essas barreiras. Sair daquela caixa que você nasceu. Então... Estudar fora, pra mim, era o ápice. Igual eu falei, parece uma coisa tão simples, mas pra mim, eu falava, nossa, eu vou ter, assim, mudado o patamar da minha vida. E aí, quando eu entrei na Exato, eu fui trabalhando e sempre foi meu objetivo. Eu falei, não, eu vou ajuntando dinheiro, vou me preparando, vou tentando estudar aqui inglês por conta, porque quando chegar a hora, eu quero estudar fora. E aí, só que daí veio a pandemia, tipo, a gente ficou 2 anos e meio, praticamente. E aí, não tinha como eu viajar. E aí, eu acabei ficando assim... Conforme as coisas foram acontecendo e eu fui evoluindo ali no meu trabalho... Aí, eu comecei a ficar com receio. Eu falava, caramba, mas... A maioria das pessoas que vai fazer intercâmbio, assim, de mais de um mês... Ou, sei lá, dá uma pausa no trabalho... ou pega um mês de férias. Isso, fica só um mês. 30. Ou larga tudo e... Vai. E aí eu falei, poxa, eu não quero, porque eu construí uma trajetória tão legal. Ali. Falei, caramba, eu sempre quis trabalhar numa empresa assim. Eu falei, eu não quero abrir mão de tudo isso. E aí eu comecei a entrar nesse dilema, só que eu tinha muito receio. Eu falava, poxa, tipo, como eu vou chegar lá no meu chefe e falar, então, eu preciso viajar. É o meu sonho. 3 meses eu quero viajar. Eu posso ficar 3 meses fora? Eu fiquei com muito medo. Só que também eu já estava no meu limite, assim. Eu falava, cara... Foi o prazo que você se deu. Exatamente, foi mais um dos prazos. Então, eu falava, eu preciso fazer isso agora. Se eu fazer depois ou não fazer, eu vou me arrepender. Porque é a criança que... Tá gritando que aqui. Tá gritando, sabe? Aquela coisa. Eu falei, chegou a hora, eu vou ter que falar com o meu chefe. E aí, eu fiquei adiando. E aí, eu cheguei nele e falei, eu preciso muito fazer isso. Inclusive, eu falei, assim, é um sonho pessoal meu. Assim, eu acho que tanto pra mim quanto pra minha família, assim, é algo que vai ser algo muito grandioso por toda a nossa história, nossa trajetória. E aí, eu falei pra ele, eu não sei como a gente pode fazer isso, mas eu preciso ir. E, assim, de imediato, ele virou pra mim e falou, vai. Você vai estudar, seu emprego vai estar aqui. Você organiza lá seu horário com a escola, com as coisas que você vai fazer. Vê, assim, se organiza no seu tempo. A gente vai te ajudar. Então, assim, todo mundo... Isso foi muito legal, porque todo mundo parou pra me ajudar. Então, eu tava em outro fuso horário. Pra onde você foi? Eu fui pra Malta. Tá. Ficou quanto tempo? Eu fiquei 3 meses. A princípio, eu até pensei, eu falei, acho que eu vou ficar só um mês. Mas ainda bem que eu fiquei 3 meses, porque o tempo passa muito rápido. E, assim, lá é um lugar lindo, tem praia, então você consegue... Eu conheci outro país, outras culturas, estudei. E ainda se divertiu, né? Me diverti muito, horrores, assim, foram experiências maravilhosas. E eu acho que eu evolui muito, não só como pessoa, mas como profissional também. Porque eu acho que foi mais uma
parede que eu rompi ali. Eita, desculpa. Foi mais uma parede que eu quebrei. Então, foi, sabe, a cada passo ali, tipo, desde a faculdade, de entrar numa empresa legal, de começar a ter contato com o mundo. Com outras culturas, né? Até viajar, assim, foi paredes que foram sendo quebradas na minha vida. E quando eu cheguei lá, assim, então, o meu chefe falou, vai. O Leandro, obrigada, Leandro. Ele falou, vai. Ele falou, não faz sentido eu colocar empecilhos, porque você vai se tornar uma profissional melhor. Você vai melhorar o seu inglês, que é muito importante pra gente. E você vai se tornar uma pessoa melhor. Sem e dúvida. é o seu sonho também. Claro. E você tem que realizar. E se a gente puder ajudar... Então, foi assim, foi uma experiência incrível. Eu vivi o máximo que eu pude. Destravei o meu inglês, porque eu não falava, eu sabia o básico. Então, hoje eu não sou a melhor pessoa do mundo. Não, mas você teve essa experiência lá. Agora você vai ter que se dedicar, né? Mas eu consigo, sabe? Eu acho que outra coisa que eu me senti muito, assim... Eu senti aquela coisa de, nossa, que legal, de sonho realizado... Foi quando eu vi que eu estava conversando em inglês. Que eu falava, eu nunca imaginei. Eu queria, mas eu não me via, assim, tipo, eu lá, pequena, falando inglês com pessoas do mundo inteiro, sabe? Então, é algo tão simples, mas era sonho. E realizou, sabe? Então, eu fui pra lá, eu achei, assim, incrível. E até os perrengues, eu acho que foram importantes pra mim, pra minha pessoa. É perrengue chique, né? Perrengue em Malta é outro nível. É perrengue chique. E aí, eu voltei recentemente, inclusive. E eu tava até com aquela sensação, assim. Eu voltei faz 2 semanas de, tipo... E agora? Porque eu falei, caramba, eu... almejei tantas coisas pra mim, fui lá, coloquei objetivo. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com metas claras. Até no meu trabalho, eu gosto de colocar... Por exemplo, no trabalho, a gente tem que chegar nesse número. Eu vou atrás daquele número. A vida é assim. Então, na minha vida, eu acho que foi até um meio que eu encontrei pra me manter motivada e fazer as coisas acontecerem. Então, eu falava, eu quero ir pra aquele lugar, eu quero viver isso. Então, eu vou me dedicar todo dia pra viver aquilo. Porque o sonho, né, gente? Sonhar, todo mundo sonha. Exatamente. Mas ele não se torna realidade como num passe de mágica. Como chama? A fada madrinha vem ali e plim, realiza seu sonho. Não, tem que se dedicar, tem que correr atrás, tem que fazer por onde também. Eu já vi, assim, uma frase, eu não lembro exatamente como que é, mas que fala assim, até pra receber um milagre, você tem que estar preparado. Então, eu sempre pensei nisso. Falei, você tem que estar preparado, porque... eu falei, e quando a oportunidade chegar? E aí, o que eu vou fazer? Porque muita gente, assim, eu falo porque eu tenho muitas conhecidas que foram... Amigas agora, mas que foram minhas amigas, que conviviam comigo. E que também tinham muitos sonhos, mas, sabe? Tipo, foram parando no meio do caminho por coisas da vida, mas... Deixou a vida levar, né? Deixou a vida levar, e porque acho que não se via nesse lugar, sabe? Eu acho que você tem que... falar, não, pra eu estar nesse lugar, eu vou ter que pegar esse caminho, tipo, pegar esse ônibus. É isso. E aí agora... Qual que é o próximo sonho? Então, não precisa falar, se você não quiser. Não, claro. Eu cheguei, tipo, eu falei, caramba, que legal. Eu já tive meu carro. Um dos meus sonhos era também ter o meu apartamento, mas eu já revi um pouco esse sonho, porque eu acho que eu não preciso necessariamente ter um apartamento pra morar em um lugar melhor e, sei lá, talvez me prenda muito. Eu já entendi que eu sou uma pessoa... Do mundo, livre. Eu gosto de transitar por lugares. Sem criar raízes, né? Exatamente. Então, aí eu falei, caramba, é claro que eu tenho muita coisa ainda que eu quero conseguir, falando financeiramente, em carreira, mas eu falei, eu sempre quis, tipo, eu quero ser a responsável pela comunicação de uma empresa. Consegui. Eu queria ter um carro, consegui. Eu falei, eu quero fazer um intercâmbio, é o meu sonho de criança. Consegui. Eu falei, agora? Eu cheguei e eu fiquei assim, gente, agora? E minha vida, o que eu vou fazer? Porém, assim, eu acho que é tudo questão de você até se organizar. Porque eu acho que eu consegui muitas coisas, quero conseguir muito mais ainda. Mas eu acho que chegou num momento da minha vida que eu tenho que olhar mais para as coisas também que eu tenho vontade de fazer pra minha pessoa, sabe? E pro próximo. Então, por exemplo, toda isso que eu tô contando pra você,
Eu sempre gosto de falar, por exemplo, para as minhas amigas, pessoa que eu conheço, que vieram do mesmo lugar que eu, da periferia. Eu gosto de falar, não, gente, existe um mundo bem mais legal. Ali, né? Se eu conseguir, você também consegue, sabe? Eu falei, tem ali, ó, você quebrar essa parede, você vai ver que sua cabeça vai abrir. E eu comecei a meio que a receber esses comentários de amigas, de familiares, tipo, nossa, que legal, me inspiro muito em você. Primeira vez que eu ouvi esse me inspiro em você, eu fiquei assim, como assim, gente? Me inspira em mim, eu sou cheia de problema. E só que não, as pessoas, inclusive eu tenho uma amiga muito próxima que ela fala pra mim, tipo, eu me inspiro muito em você. Não é nem, tipo, tô copiando a minha amiga. Ela falou, não, você é uma inspiração pra mim. E aí, tanto que ela também, tipo, trabalhava, assim, como recepcionista, igual eu trabalhei lá no começo. E aí, ela começou a fazer faculdade, tipo, ela queria. Ela falou, não, eu quero ter um emprego legal. E aí, eu fui meio que dando as dicas ali pra ela, né? Tipo, ó, faz isso, procura esse curso, se prepara desse jeito. E aí, eu comecei a perceber que eu gostava disso. E eu falei, eu acho até injusto. Mentora? Então, eu nunca tinha imaginado isso, tipo, nossa, eu mentora. Mas eu acho que é o que seria a melhor palavra para traduzir o sentimento que eu tenho, né? Então, porque eu sempre pensei assim, pô, eu tive minha mãe que sempre ficou Foi ali. a sua mentora, né? Minha Foi mentora, a sua inspiração. Minha mentora e que me alimentou ali e falou, ó, você consegue. Mas tem muitas pessoas que não têm isso em casa. Não tem isso na escola. E hoje na internet, eu acho que tem muita informação. Então, é meio difícil você... Pra onde vai? Canalizar. Tá, ai, que legal, você quer viajar pra Europa. Mas, tipo, como eu vou conseguir o dinheiro? Tem vários passos antes. Você tem que começar a arrumar um emprego legal. Você tem que se organizar a sua vida financeira. Eu também sempre fui muito organizada financeiramente. Então, assim, eu acho que essa coisa de planejamento nasceu comigo, não adianta, eu levo pra tudo. Você devia ser da área de exatas, né? Não de humanas, então, olha só. Porque eu realmente... É que eu gosto muito de me comunicar. Mas porque a minha cabeça, assim, eu sempre fui muito, assim, certinha. Então, minha vida financeira é completamente organizada. Eu, por exemplo, pra conseguir as coisas que eu queria, eu falava, não, eu tenho que guardar isso por mês. E eu guardava. Ai, mas... Não vou porque... não vou gastar esse dinheiro porque tá reservado para outra coisa. E então, vou só voltando, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, nossa, tipo, eu gostaria muito de poder compartilhar isso para as pessoas, sabe? De falar, ó, do mesmo jeito que eu tive a minha mãe, eu tive até a minha chefe, a minha ex-chefe, a Lídia, que ela foi, assim, uma mentora e é ainda incrível para mim. Do mesmo jeito que eu tive elas, eu falei, eu gostaria muito que as pessoas tivessem alguém assim, sabe? Porque se eu, lá com os meus 18 anos, tivesse essa mentoria de alguém, nossa, sabe? Eu já acho que eu... Você foi muito além, né? Que eu fui além do que, assim, todo mundo esperava. Mas eu poderia ter ido mais rápido ou ter ali, mais sei lá... longe. Mais longe, não sei. Não, mas tá ótimo onde você tá. Pensa. Sua mãe foi sua mentora? Sim, com Desde certeza. sempre. Querendo ou não, ela foi, assim. E aí, eu tenho pensado muito sobre isso. E aí, até essa semana, né, que eu voltei da viagem. Até, tipo, por exemplo, o período que eu fiz o intercâmbio. Muita gente me perguntava e falava... Nossa, que legal que você conseguiu. Mas é muito difícil, sabe? Porque as pessoas, às vezes, não sabem como chegar naquilo. Claro, se você tem uma grana ou tem melhores condições financeiras, é muito fácil. Mas se você não tem, você tem que encontrar os seus meios, o caminho. E aí, eu comecei a considerar isso. Eu falei, tá, mas como será que eu conseguiria passar isso para as pessoas, né? E aí, eu comecei a pesquisar já algumas coisas. E, por exemplo, na minha própria empresa, a gente teve um plano de desenvolvimento, mesmo sendo uma startup, uma empresa pequena. Quantos funcionários vocês têm hoje? Atualmente, a gente tá com 19, 20. Quando eu entrei, eram 3 pessoas. Nossa. E, assim, a gente tá crescendo muito rápido. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido. E, mesmo assim, a gente consegue... Eu acho que é uma coisa que... não foi planejado, mas tá ali meio que no propósito e na missão da empresa, desenvolver pessoas, sabe? Então, eu até comecei a ter umas ideias. Eu falei, seria legal se... Como a empresa já faz isso... Tipo, porque é o mesmo que foi feito comigo. Claro que depende do interesse da pessoa, né? A gente não obriga ninguém. Mas tem as outras meninas que trabalham com a gente, que também foram seguindo esse mesmo caminho de se desenvolver. E
Ah, tá, legal, você começou aqui com atendimento, mas você pode ir para outra área, é só você ir se preparando. E a gente ajuda, vai preparando a pessoa. Internamente, vocês já fazem esse trabalho? Internamente, a gente vai preparando a pessoa. Porque é igual você falou, né? Isso foi uma coisa que sempre veio de cima, assim. Não faz sentido a gente buscar alguém de fora, sendo que a gente pode qualificar quem está dentro. E que tá querendo muito. E tá querendo, entendeu? Então, tipo, a pessoa já tá com aquela sede. Então, eu acho que tudo isso, eu acho que até o jeito que a Exato me desenvolveu, a minha chefe, eu comecei a pensar muito nisso nessa última semana e a falar como eu vou materializar isso. Então, eu acho que uma das minhas metas para o próximo ano, claro que é continuar. Inclusive, agora eu quero retomar, assim, estudos, porque eu acho que eu preciso voltar aí, fazer alguma coisa. Ainda mais no marketing digital, né? Que é tudo assim, muito rápido. Você tem que estar muito antenada sempre, né? Então, eu falei, eu preciso estudar, porque eu quero também estar preparada para quando chegar a próxima oportunidade, eu quero estar pronta, sabe? Então, aí eu tenho pensado muito nisso. Tá, legal, tudo isso é financeiro, é profissional, mas... Tipo, eu já realizei meu sonho de criança e pra mim, sabe? Meu propósito de vida. Porque a gente fala muito em... Acho que todo mundo fala muito em casar, ter filho. Talvez eu não sei se eu vou casar e ter filho, mas... mas isso também a vida dirá. Você tem 28 anos. Pra mim é consequência, sabe? Não é o meu propósito. Então, eu acho que eu vi nisso... Quando eu parei pra pensar, eu falei, nossa, olha o tanto de coisa que eu sonhava 10 anos atrás. E hoje eu fiz, e hoje eu sou. 10 anos, há 5 anos atrás, na verdade. Tipo, começou há 10 anos atrás, mas há 5 anos atrás... Você começou a realizar. Eu já tava sonhando com tudo isso. E eu falei, nossa, e tipo, aconteceu que eu nem percebi. Porque também tem isso, né? As coisas, os sonhos vão se realizando e você nem percebe. Aí eu pensei assim, eu acho que chegou um momento... de eu passar isso pra frente. Então, uma coisa é uma vontade pessoal minha, mas é um sonho que eu acho que vai ser muito legal pra mim, vai fazer a diferença na minha vida, na minha pessoa. Vai ser uma conquista também. É isso, de conseguir levar todos esses aprendizados que eu tive... Em ONGs. Então, eu acho que ONG seria um meio muito legal, porque eu acho que... tem muitas pessoas, igual eu falei, que precisa só desse pontapé, sabe? Só desse gás. A gente vê diariamente o tanto de coisas, pessoas extraordinárias, que estavam escondida e que são super inteligentes ou têm ideias, assim, incríveis. Então, tem muita gente que precisa só desse pontapé. Então, eu acho que eu quero muito fazer isso. Eu tô estudando agora, eu vou até Como viabiliza. Como viabilizar. Mas eu acho que é das minhas próximas conquistas pessoais, que eu acho que quando eu conseguir passar isso, aí eu vou falar, falei, nossa... Vamos conversar sobre isso? De repente eu posso te ajudar. Nossa, sim, com certeza. E principalmente com mulher, né? Porque eu acho que quando você é mulher, tem tantas coisas que aparecem ali no caminho. Por exemplo, tem maternidade não planejada. Nossa, essas coisas. E então... Eu gosto muito, igual eu falei, minhas amigas, é meio que meu laboratório. Tem que aproveitar ali, então, que elas estão... Isso, agora pra mim é esse próximo passo. Eu quero mostrar isso pro mundo. Eu tenho essa dificuldade, né, às vezes eu fico falando, nossa, mas pra quê? Não é importante. Mas... Todo mundo tem uma história pra contar. Então, E se a sua história pode servir de inspiração pra outras pessoas, cara, incrível. O Conexão Mulher é isso, né? Por que eu te trouxe aqui? Porque a sua história é muito interessante. Você acha que as meninas aí que estão se formando, estão pensando em fazer uma faculdade, que são da periferia ou não, você acha que se a Cris conseguiu, por que eu não posso conseguir? Então, você dar voz a isso, ou você usar a sua voz para isso, incrível. Incrível. Eu tô bem animada, assim, 2023 pra mim, eu tava perdida até semana passada. Agora Chegou, eu já tenho o meu planejamento de 2023 já tá pronto. Já escreveu nos pedidinhos pro ano que vem, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa que eu quero também é uma coisa mais a longo prazo. Mas eu falei, caramba, se eu conseguir estudar inglês, eu também consigo fazer uma especialização na minha área fora. Então, é uma coisa que eu quero muito. Falei, o primeiro passo eu já fiz, que é aprender o inglês. Então, agora é uma coisa um pouco maior, né? Que eu tenho que me preparar mais, porque eu acho que é mais difícil.
Mas também é outra coisa que já tá aí no meu radar de conquista, porque eu acho que seria muito bom. Então você gosta do desafio, né? Eu gosto. Eu vou te dar um desafio. Rê, vamos dar um desafio pra ela. Ó, já que você tá falando da Exato, que a Exato é uma empresa preocupada, que a Exato são líderes legais e tudo mais, e você é do marketing, vocês poderiam patrocinar o Conexão Mulher. Que legal. Hein? Então, a gente, na verdade, eu acho que é um momento bem interessante. A nossa causa é importante, não é? Assim, quando eu penso, por exemplo, em vocês, Conexão Mulher, e as pessoas, né, que vocês falam e tudo mais, eu acho que vai muito nessa linha do que a gente tem lá na empresa, que é isso de desenvolver pessoas. Então, eu acho que tem muita pauta interessante. Olha lá, leva isso pra dentro de casa, tá? Qualquer vou coisa levar. você liga pra Rê aí, ó. Fazer a lição de casa. Mas sim, eu acho que seria muito legal pra gente. Porque eu acho que é importante, assim, pra empresa. Isso a gente vê várias empresas fazendo. Mas às vezes a gente vê meio que da boca pra fora, Exato, né? Então, só porque tá na moda, porque tá bonito, né? Exatamente. Só que, assim, eu posso afirmar com total certeza, não é puxando a sardinha, que a nossa empresa tem isso meio que no sangue, sabe? De desenvolver pessoas, então, de cuidar das pessoas mesmo. Não é só... óbvio que é o dinheiro, toda empresa visa o dinheiro. Claro. Mas também evoluir as pessoas. Então, eu acho que seria bem interessante. Então até como eu falei, pelas histórias que você traz, que a gente né? traz, São super inspiradoras. Você sabe que a gente começou, assim, com uma ideia muito pequena de um episódio. Ontem esses dias já subiu pro canal, sei lá, 21, 22 episódios já. Coisa. Então, a gente quer chegar muito longe. Assim como a Exato, a gente quer chegar muito longe. Não, é perfeito, eu acho. Empoderando a mulherada aí do Brasil e do mundo. E com histórias como a sua, que teve aqui hoje contando essa história maravilhosa. Cris, tem alguma coisa que você possa deixar aqui para essas meninas? Conta aí o que você deixa como que eu posso falar? Que você deixa de mensagem mesmo, de indicação, do que você acha que cabe aí para deixar de mensagem? Olha, eu acho que a mensagem, assim, é uma coisa que eu falo sempre, repito para mim mesma e para as pessoas mais próximas a mim, é que, assim, não tem por que você achar que você não consegue. Não tem porquê. Pode ser mais difícil, você pode ter obstáculos ali, mas não tem porquê você achar que você não consegue, porque eu acho que toda pessoa nasce com... É inteligente, pra mim todo mundo tem a capacidade, sabe? Então, eu acho que a mensagem que eu gosto até de passar, assim, de falar pras minhas amigas, pra quem tá próxima de mim, é isso, assim, se você tem uma vontade, tem um sonho... A única coisa o mais difícil é você encontrar como fazer. O difícil não é você realizar o sonho, é você se organizar. Né? Então, uma vez que você se organiza, você fala, não, eu tenho que fazer esse passo para chegar no meu sonho, e você vai realizar. Então, eu acho que, assim, até da minha história pessoal, das coisas que eu já passei, é isso. Às vezes, parece que não vai dar. Eu fiquei travada nesse período diversas vezes, por conta de relacionamento. Não foi tudo tão simples, né? Por conta de saúde. Não foi simples. Várias vezes eu fiquei travada, mas algo dentro de mim falava... Vai, porque lembra... Eu acho que é isso. Lembra quando você era criança e você sonhava com aquilo? Tipo, por que você deixou isso de lado? Uhum. Não tem porquê. Se você tá aí, tá viva, você tá saudável, só vai. Então, é isso. Eu acho que todo mundo tem que alimentar, sabe? Esse sonho de criança que tem lá dentro. Mas, assim, não é só alimentar, ficar sonhando. Você tem que ser... Eu acho que até para realizar sonhos, você tem que ser muito prático. Como eu vou fazer? Exato. Sabe? Exato. É muito clichê falar, acredite nos seus sonhos. Mas só acreditar nos sonhos, gente... Não adianta, né? Você tem que correr atrás ali, traçando esses objetivos, né? Esse passo de cada vez para fazer o negócio acontecer. Cris, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, adorei. Adorei o bate-papo. Eu agradeço também a Alfa Artesanal, nosso patrocinador, que vai dar um presente para você. Tá que bom? Legal, obrigada. E, gente, sonhos... Só acreditar nos sonhos não vale a pena. Tem que acreditar nos sonhos e correr atrás deles para que sejam realizados, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.